Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Né? Qual a mudança, qual o ensinamento que a gente pode colocar no nosso coração e mudar para fazer a vontade de Deus. Né? Vamos ver o que Ele trouxe para nós esse dia aí. Novinho para a gente mudar, né? Todos os dias temos uma lição de casa a colocar em prática na nossa vida, né? E hoje a gente vai ver o que Jesus trouxe para a nossa vida agora. Então, pessoal, a palavra de Deus hoje ela vai estar no livro de Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14, aqui. A justificação é dom de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Esse evangelho, né, de Lucas, é um evangelho que eu gosto bastante, né? E todos os dias eu esperava ele. E ontem a gente falava sobre isso. A gente falava sobre o pecado do julgamento. Aí eu citava, acho que eu citei políticos, né? Inclusive teve até algumas conversas lá no grupo à noite, né? Porque as pessoas elas não aceitam que o pecado dela é igual ao pecado do outro, né? Quando a gente encontra Jesus, que a gente começa a mudar de vida, né? É uma graça de Deus a gente mudar de vida. Mas isso não quer dizer que a gente é diferente do outro que está no pecado, não. A gente continua sendo pecador e a gente tem que continuar pedindo misericórdia para que não caia de novo, né? Aquele que está de pé, cuidado para não cair, né? Assim, mas as pessoas elas não aceitam. Elas acham que porque o político está roubando, ela está adulterando, não é a mesma coisa para Jesus. Mas essa palavra ela se enquadra bem certinha nesse pecado do julgamento. Então Jesus fala, né? A palavra diz que Jesus conta uma parábola. E Jesus diz: existiam 2 homens. Todos 2 foram à igreja. Um era fariseu e o outro era cobrador de imposto. Ou seja, todos 2 estavam dentro do pecado. Estavam em pecado mortal. Por quê? Quem eram os fariseus? Sabemos muito bem que os fariseus eram pessoas hipócritas, que viviam a lei, se esforçavam para viver a lei, como ele mesmo fala aqui, que jejua, que paga seu dízimo conforme o seu salário, né? E está ali lendo a palavra, está sempre de joelho nas igrejas, né? Então, para a sociedade é um homem temente a Deus, um homem que vive a lei, é um homem respeitador, mas por dentro é sepulcro caiado, ou seja, por dentro é todo podre. Não faz a vontade de Deus por dentro, ou seja, ele pratica aquilo ali para mostrar a uma sociedade
que ele vive a lei, mas dentro dele a vontade de Deus não é feita a vontade dele. O fariseu, né? Por outro lado, Jesus diz que entra também na igreja um cobrador de imposto. O que era um cobrador de imposto? Um ladrão, né? Eles cobravam horrores das pessoas, ou seja, valores altíssimos acima do que era para ser cobrado. E ficavam com aquele dinheiro para eles. Ou seja, existia naquela igreja ali, naquele momento de oração, 2 pecadores. Pecados iguais. Pecados diferentes para a sociedade, mas para Deus eram tudo igual. Mas aí a gente observa uma coisa. O fariseu, ele estava se justificando para Deus e julgando o cobrador de imposto que estava ali de joelho. Ou seja, o fariseu ele estava se elevando diante de Deus, né? Ah, Senhor, eu sou um homem bom, eu pago o dízimo, eu jejuo, eu vivo a tua lei, né? Eu não teria coragem de vir aqui se fosse como o vizinho aí do lado, como se diz, no ditado popular, falando na nossa língua, né? Já esse aí vive roubando, vive fazendo coisa errada e tem coragem de vir aos teus pés. Ou seja, ele estava se elevando diante de Deus, coisa que não podemos fazer, mesmo que a gente viva certo, consiga viver certo todos os mandamentos. Nunca podemos nos elevar diante de Deus, porque é a misericórdia de Deus que nos leva a não entrar em certos pecados. É a misericórdia de Deus que nos converte, né? Então a gente tem que observar isso, que não podemos nos elevar. Dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu trabalho na igreja, porque eu canto no louvor, porque eu faço isso, porque eu prego, eu falo da tua palavra, eu sou melhor do que o vizinho. Não podemos. E aí ele olha para o homem do lado. O que acontece com o mestre, com o cobrador de imposto? Tá lá na humildade, né? De cabeça baixa e dizendo que não tem coragem nem de levantar a visão ao céu diante de tanto pecado. Né? Que Jesus, que Deus tivesse misericórdia dele, porque ele vivia naquele pecado, com certeza ele estava pedindo perdão, né? Ele estava pedindo perdão ali a Deus dos seus pecados, dos seus roubos. E a palavra diz que o ladrão, ele foi justificado, ou seja, ele saiu dali com o perdão de Deus. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele reconheceu que ele era um pecador, que ele precisava sair daquela vida. Acredito eu fico imaginando que ele pediu a Deus para sair daquela vida de roubalheira, né? Então, aquilo agradou o coração de Deus. Já por outro lado, o fariseu, que podemos nos enquadrar nele, né? Porque todos nós somos assim, a gente julga as pessoas pelas aparências, né? Então, olhava do lado e esquecia de Deus aqui na frente. Olhava para o lado, olhava para o pecado do outro. Quantas vezes nós estamos na igreja? A gente vai a uma missa ou a um culto, seja lá que denominação for, você vai lá, se entrar uma pessoa mal vestida, no sentido de praticamente nua, a gente já vai olhar e já vai o quê? Criticar, né? A gente já olha, já diz, isso é roupa de se vir a uma igreja, né? Mas às vezes dentro do coração daquela pessoa está dilacerado. Aquela pessoa pode ter vindo de uma noite de prostituição, pode ter vindo arrasada por estar fazendo aquele trabalho ali, a gente não sabe. Quem conhece o coração, nosso coração é Deus. Então, mesmo ela entrando ali, com as roupas que ela tem, né, praticamente nua, Jesus a acolhe. Por quê? Porque ela está indo pedir um socorro para ele, independente do pecado dela.
Por outro lado, eu estou do lado, estou olhando e estou julgando. Eu vou ser punida, eu estou sendo punida pelos olhos de Deus porque eu estou julgando aquela pessoa. Ah, mas como é que eu vou ser punida se eu sou uma pessoa de igreja? Se eu sou uma pessoa que prego a palavra de Deus? Se eu sou uma pessoa que louvo? Eu tenho ministérios na igreja. Eu sou ministra da Eucaristia, né? Que é aquela que tem a autoridade de pegar Jesus na Santa Eucaristia, né? Para entregar para as pessoas, para os doentes, né? Quem nunca viu uma pessoa que está assim acamada, uma pessoa que é idoso, que não pode ir mais à igreja? Aí chega aquelas mulheres com Jesus Eucarístico para dar, que é o pão ali, Jesus vivo para o doente, né? Então, chama-se ministro da Eucaristia. Então, vamos se dizer que eu faça parte desse ministério. Como é que eu posso me igualar com a pessoa que chega nua desse jeito dentro da igreja? Como que eu posso me igualar a um drogado, a um bêbado? Como que eu vou me igualar a esse bêbado que entrou aqui na igreja? Né? Muitas vezes a gente... Não sei o que tem igreja para bêbado gostar de entrar quando está assim, embriagado, né? Então ele chega, ele vai no altar, ele reza, ele faz a parte dele. Você acha que Jesus está satisfeito com o seu olhar maldoso que você está ali? Você pode fazer parte de todos os ministérios da igreja. Ele vai olhar para o bêbado que chegou ali, pedindo misericórdia. Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu estou perdendo minha família. E a gente olha com um olhar de julgamento. A mesma coisa a mulher lá, que entrou com roupas indecentes dentro da igreja. A gente, em vez de focar na nossa oração, a gente foca no vizinho do lado, né? E a palavra diz que Jesus... O que Jesus diz aqui? Que ele foi justificado, né? Mesmo ele sendo ladrão, ele foi justificado porque ele pedia misericórdia a Deus. Ele se humilhava diante de Deus, né? Coisa que os fariseus, que podemos nos enquadrar dentro dos fariseus, a gente não faz. A gente simplesmente julga, como julga o político, como julga o estuprador, o ladrão, o traficante, né? Todo mundo. A gente julga os da nossa casa, que muitas vezes não está dentro da igreja como nós estamos, mas a gente não sabe do coração daquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem força de ir por um afastamento, alguma coisa que aconteceu, a pessoa não tem força de ir, porque quando a gente se afasta, existe uma força negativa que impede da gente ir. É como se travasse a nossa vontade de estar na igreja, de estar orando, de estar indo buscar. A culpa não é nossa. A culpa é nossa desde o momento que a gente começa a farrapar, deixar de ir. A gente começa e ali o inimigo ele toma conta daquela situação e você não sente mais vontade de ir. Façam, experimente não ir à igreja. Não experimente, eu digo assim um exemplo. Você não vai num domingo na missa, no outro domingo você tem uma visita, você não vai. Com 15 dias você não tem vontade de ir mais. Porque as coisas de Deus, elas são assim. Aí o que acontece? Nós somos igual aquele fariseu. A gente está na igreja, a gente está vivendo a palavra. Muitas vezes a gente está ali num caminho, caindo, levantando. E a gente vai e se justifica, a gente acha que já é santo, né? Então a gente olha para qualquer um que está lá fora e diz assim, eu não vou me misturar ali, né? Não vou. Jamais eu volto para a vida que eu vivia de bebedeira, quando eu olho o marido da vizinha que está bêbado. Ah, Deus me livre. Eu e meu esposo, nós somos convertidos. Nós nunca mais voltaremos para aquela vida, né? Não dá 1 ano, não dá 2 anos, a pessoa pode cair. O teu marido pode cair numa vida pior do que aquele que está ali. E aquele que está ali pedindo misericórdia pode se reerguer verdadeiramente. Então, a gente nunca está livre. A gente nunca está livre de pecado, a gente nunca está livre de cair. Graças a Deus.
que hoje você não bebe, que hoje você não está nas drogas. Graças a Deus que hoje você entende o ambiente que você deve frequentar. Graças a Deus que você não vive mais na vida do adultério, né? Graças a Deus que você não vive mais na fornicação. Graças a Deus que você fez uma boa confissão, que você vive recebendo Jesus na Santa Eucaristia, né? Mas isso não justifica, isso não quer dizer que você não possa cair. Nós podemos cair a qualquer momento, né? Ah, mas a minha vizinha é uma traíra, tá traindo o vizinho, tá traindo lá o marido. Todo dia entra um homem na casa dela. A outra vizinha da frente tá com um homem casado, né? Ah, mas é uma puta, é uma rapariga, é isso, é aquilo, e mete o pau. Por quê? Porque você tá no seu lugar. Graças a Deus que você tá no seu lugar e você é esposa. Esposa, entre aspas, se for um casamento consagrado na igreja, ou seja, você seja casado na igreja, matrimônio. Então você é uma pessoa casada. Você é uma pessoa do seu marido é seu. Aos olhos de Deus. Aos olhos da sociedade você é, porque você mora com alguém, né? Mas muitas vezes esse alguém que mora com você está lhe traindo, está pintando desgraça. Ou seja, se você não é casado, já se sabe, é adultério ou fornicação. E ponto. Né? Mas está metendo pau na mulher lá que está com o marido dos outros. E aí? Muitas vezes a mulher lá, só quem conhece é o coração. Muitas vezes a mulher lá, quando ela entrou naquele relacionamento ali, ela conheceu o marmanjo disse que não tinha esposa, que não era casado, que isso... Claro que é um erro da mulher não procurar saber quem é o rapazinho que está saindo com ela, né? Eu acredito que hoje não exista gente tão boba assim, né? Mas hoje existe uma ferramenta muito boa para certas coisas que é a internet, né? Você quer saber se o camarada tem algum rabo preso? Poste fotos com ele e deixe vir os comentários. Você vai descobrir rapidinho, né? Se o camarada tem rabo preso ou não. Aí muitas vezes era assim que acontecia. Você se ia se envolvendo. Ah, mas minha mulher é acamada. Eu não tenho mais nada com a minha esposa. Eu tô com ela por causa dos filhos. Não dormimos mais juntos. Esse tipo de conversa. E a pessoa vai se apaixonando e vai entrando ali. Quando a pessoa descobre o camarada é casado, já é tarde demais. Já está apegado e não quer sair. Então ninguém sabe da realidade de ninguém. E muitas vezes a esposa que está em casa deixa de culpar o marmanjo, que é o marido dela, que não vale nada, que dorme com ela e tem coragem de, pelas costas dela, trair. Vai lá dar uma pisa na mulher, né? Vai na porta da mulher fazer bagunça e dá uma pisa na mulher, porque quem merece apanhar é a mulher, né? Ele não merece apanhar, não. Ele não merece que você separe dele, não. Aí vai lá, faz a bagunça, volta para casa quando é de noite e tá lá. Encangada os dois, em cima da cama. E aí? Muitos, quem é que perde a vida? De graça, quem se mete com esse tipo de coisa. Mas, e aí? O que é criatura? Que tu tá chamando a outra de puta, de rapariga, disso, daquilo, aquilo outro. Muitas vezes tu nem é casada com ele. Então tu tá dentro do mesmo pecado. Se tu era casado, união, é a segunda união, é adultério. Se vocês dois são solteiros e moram juntos, é fornicação. Então, assim, de todo jeito, tu tá dentro da bagaceira, né? Teu pecado não é diferente do outro, mas a gente olha e a gente julga. E hoje, qual é o ensinamento que Jesus traz pra gente? Pra gente parar de olhar a saia do outro, a vida do outro, a janela do outro que tá mais limpa ou que tá mais suja, né? E olhar para nós mesmos, né? Olhar para o nosso pecado. Ah, mas eu não estou pecando, não. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou assim na graça. Eu estou quase virando santo, vamos dizer assim.
né? Mas não deixe de pedir misericórdia a Deus e perdão todos os dias, não. Porque amanhã você pode cair. Eu costumo dizer, a gente que tem filho, a gente não pode olhar o filho de ninguém, a gente não pode falar da vida de ninguém mais, né? Porque a gente paga. Eu não posso olhar a filha da vizinha que tá buchuda, ninguém sabe de quem. Se eu tenho uma moça em casa. Eu falo. Rapaz, filha da vizinha, ó, tá buchuda, ninguém sabe de quem é. Ele não vai assumir, papapá. E de repente a minha aparece do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque todo mundo tá dentro do pacote. Todo mundo tá dentro. Cada um que vigie para não cair, né? Mas infelizmente nós não somos preparados para isso, né? Mesmo estando dentro da igreja, nós somos fariseus. E hoje Jesus nos convida a deixar de ser fariseu. Prefira ser um cobrador de imposto. Prefira ser o pecador que pede misericórdia todos os dias. Prefira ser o pecador que não tem força de sair do pecado, mas que está de joelho pedindo forças, né? Não queira ser o fariseu, não. Não queira ser aquele que está lá no púlpito, na igreja, servindo. Eu sou o cara. Não queira não, porque você pode cair feio, né? Se hoje você olha para a prostituta, para a vizinha que está com o marido dos outros, você pode cair feio. Mesmo você estando na igreja, você pode cair. E para levantar dá trabalho, né? Então Jesus vem nos mostrar. Pense numa palavra certa, é essa daqui. A gente deixa de olhar para a nossa vida para olhar para a vida dos outros, né? A gente tem prazer quando chega a época de política de estar falando dessas pestes, desses políticos aí. Tem prazer. Tem gente que discute, tem gente que só falta arrancar os cabelos, matar um ou outro por causa disso, por causa de política, né? Não se respeitam. Quando se diz eu vou votar em fulano, tu tá doido, tu tem que votar em fulano. Cadê o respeito, né? Cadê o respeito? Cada um vota no que quer, né? Cada um vota no que quer. Então eu sempre gosto de citar político, porque é uma coisa que o povo se perde muito, né? É quando fica apontando. Uma coisa é você apontar, né, as decisões do fulano. O fulano decidiu, botou uma lei, tal. A gente vai comentar sobre aquilo ali. A lei do aborto, que não pode existir, né? Não pode existir essa lei de forma nenhuma. A gente vai comentar, a gente vai dizer que é ruim, a gente vai orar para que isso não seja assinado, para que não haja isso aí, né? A lei do armamento, a gente comenta, a gente diz que não pode, a gente vai lá, Mas ninguém pode chegar e dizer assim, o fulano lá é ladrão. Eu não estava lá para ver, não. Então eu estou julgando. Olhe para você, olhe para os seus pecados. Olhe para o seu adultério, olhe para a sua fornicação. Olhe para a sua falta de amor com o próximo. Olhe para a sua falta de caridade, que você não ajuda ninguém. Então, se a gente olhar para nós, para dentro de nós, a gente tem muita merda aqui dentro. A gente tem muita porcaria aqui dentro, que precisa ser mudado ainda. E Jesus hoje veio nos mostrar isso. O pecado do julgamento, ele vai levar para o inferno também, né? Assim como o pecado do adultério, se você não se arrepende em vida, vai ficar complicado para o teu espírito chegar à vida eterna, né? Ganhar o que a gente tem de presente lá, que é essa certeza da vida eterna. Então é isso que Jesus trouxe para nós hoje. E hoje a gente vai meditar sobre isso, né? Vamos parar de olhar para o lado. É simples. Eu hoje não quero olhar para o lado, não quero olhar para o pecado de ninguém. Eu quero olhar para o meu. Mesmo eu me sentindo uma santa, mesmo eu me sentindo uma pessoa que estou dentro da igreja, que estou fazendo tudo certinho, mas alguma coisa, Senhor, eu tenho em mim que não te agrada. Então eu estou aqui para pedir misericórdia. Misericórdia de mim, até desses meus pensamentos, de olhar para as pessoas e julgar. De olhar para fulano e achar que fulano tá no inferno e eu não, né?
A gente tem que parar com isso. Parar com esse negócio de estar julgando as pessoas. Você não conhece o coração de ninguém, só quem conhece o coração é Deus. Então, muitas vezes, a prostituta, ela está lá no altar, ela entra na igreja, ela está ali com a roupa escandalosa, mas ela está pedindo misericórdia a Deus. E Deus está olhando para ela e deixando de olhar para você. E aí? A gente perde a graça ou não perde? Então é isso. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.